Boa noite. O Jornal da Câmara de hoje inicia falando que amanhã acontece excepcionalmente uma sessão plenária presencial. O vice-presidente da Casa explica. Então nós vamos ter sessão na sexta-feira agora. Tem 3 projetos na ordem do dia para serem votados. Vamos votar esse projeto. Tem projetos na pauta para ser dado andamento, para que eles possam ir para as comissões. E também um novo colega que está chegando na Câmara, da bancada dos democratas, do DEM, que é o Inharã Carvalho, em substituição ao colega Patrick Cavalcante, que está assumindo um cargo no governo federal. Então, a sessão de sexta-feira será basicamente para isso, para votar 3 projetos que estão na ordem do dia e para dar posse a um novo colega. Depois disso, na próxima semana, teremos as sessões nos dias normais, segunda e quarta-feira, porém, sessões remotas. Mesmo após a reabertura do comércio na última sexta-feira, as escolas, faculdades e instituições de ensino continuam fechadas. Por isso, os dirigentes do CMP Sindicato falaram sobre essa medida e a realização de atividades à distância no período de quarentena. Olá, colegas e comunidade. Tendo em vista algumas dúvidas e alguns questionamentos que chegaram até o CMP Sindicato sobre as aulas e as atividades à distância no período de quarentena, a entidade publicou uma nota na semana passada, onde deixou claro que, apesar de entendermos as boas intenções das nossas escolas e a angústia da comunidade escolar, essas atividades que estão sendo encaminhadas pelas redes sociais e meios eletrônicos não estão respaldadas legalmente, pois ainda não temos nenhum tipo de orientação da administração municipal, nenhum decreto ou alguma circular que possa nos estar dando aí o respaldo que a gente precisa. A única orientação que temos é que todos devem ficar em casa. Isso inclui, obviamente, alunos e professores. Compreendemos a apreensão da comunidade e também nos solidarizamos em relação ao receio da população em torno aos desdobramentos e às consequências dessa pandemia mundial. No entanto, este momento requer calma, responsabilidade e, como sindicato representante dos professores municipais, temos como obrigação de alertar sobre os desdobramentos legais e funcionais. Então, colegas e comunidade, nós gostaríamos de lembrar, que também a nota faz referência, de que cabe à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação normatizar, regulamentar esse procedimento excepcional que a gente adotaria, como, por exemplo, uma atividade à distância, porque nós, sendo funcionários públicos, nós nos pautamos pelas normas legais. Não porque sejamos legalistas, mas é porque é assim que está organizada a nossa estrutura municipal. Inclusive, as normas diriam respeito a toda a rede municipal. Então, por mais boa intenção ou competência que tenha uma equipe diretiva, ou até mesmo os funcionários da Secretaria da Educação, se não for uma norma legal, nós não podemos levá-la em conta e ela não será suficiente para nos mobilizar. Sem falar que quando nós pensamos em atividades à distância, nós pensamos na nossa realidade de estudantes e lembramos que nem todos têm acesso, têm condições materiais de ter uma estrutura de internet adequada, um computador, nem todos têm, então dificultaria muito essas atividades à distância. Então, se nós pensamos em alguma atividade que envolva questões assim, precisaremos pensar como o município vai favorecer esse acesso às plataformas digitais, aos recursos que precisa para essas atividades à distância. Como aconteceu, por exemplo, em São Paulo, que a prefeitura patrocinou para todos os alunos um acesso gratuito à internet. Nós não temos nada disso ainda pensado ou publicado na nossa cidade. Por essa razão, nós sabemos que nenhuma atividade que nós fazemos, ela conseguirá atingir a todos, e por essa razão ela não pode ser feita assim, sendo excludente de uma parte da nossa clientela da educação. Pois bem, colegas, além das questões legais, nós estamos preocupados com o desenrolar dos fatos
e como isso pode repercutir na saúde e na segurança de nossos professores, alunos e funcionários. Avaliamos que as escolas são ambientes de convergência humana e, como tal, elas podem ser catalisadores de doenças e de epidemias, pelo fato de aglomerar pessoas e ainda mais em um inverno e um clima rigoroso que caracteriza o outono e o inverno gaúcho. Corroboramos as palavras do prefeito municipal em entrevista no dia 15 de abril, quando ele ressalta que as escolas permanecerão fechadas até o final do mês de abril, no mínimo, e com a possibilidade de prorrogação desse prazo. E que, neste momento, a prioridade é a segurança dos professores, alunos e de todos os servidores. O CMP Sindicato se coloca à inteira disposição dos professores municipais para sanar qualquer dúvida no que diz respeito à sua vida funcional neste momento tão complexo que o mundo inteiro atravessa. Nossas redes sociais e nossos demais canais de comunicação estão à disposição para atender a nossa categoria. Para finalizar, reiteramos os pedidos de todos os órgãos oficiais para que mantenhamos o isolamento e para que fiquemos no aguardo das orientações oficiais por parte da Prefeitura Municipal, não só no que diz respeito à educação, mas a todas as outras áreas. Quero dizer que, com calma e equilíbrio, nós vamos superar este momento tão difícil. Muito obrigado a todos. E depois do intervalo, o ministro da Saúde fala de nova atuação do Ministério para o combate ao coronavírus. Para o coronavírus, o grupo de maior risco neste momento são os idosos e as pessoas que têm outras doenças de base, né? Uma pessoa que tem problema cardíaco, problemas respiratórios, diabetes, essas pessoas são de risco. Mas eu acho importante a gente passar a mensagem de que outras doenças continuam circulando, vão adoecer as pessoas e as pessoas têm que ter cuidado também. Aquelas medidas de precaução, né, prevenção, diminuir circulação, para o grupo de risco isso tem que ser redobrado. Evitar em aglomerações, em locais com outras pessoas com questões respiratórias. Para o público de risco, esse alerta tem que ser maior ainda. Pessoas não visitarem neste momento, não levar, né, as crianças para visitar o avô, as crianças estão lá com sintomas de alguma gripe, não é o momento de fazer isso. Então, esta limitação para o grupo de risco é mais importante ainda. Foi tão difícil eu me encontrar. É muito fácil o grande amor acabar, mas eu vou lutar por esse amor até o fim. Não vou mais deixar eu fugir de mim. Eu me amo. Quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada segura. Detran RS. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Ontem, o novo ministro da Saúde participou de sua primeira entrevista coletiva. Na ocasião, ele explicou como será a atuação do Ministério para o combate ao coronavírus a partir de agora. Eu vou colocar para vocês como o Ministério da Saúde vai conduzir em relação à crise do coronavírus e em relação à saúde em geral. A gente tem 3 braços que a gente vai trabalhar e focar. A gente tem o lado da informação, que a gente vai chamar um outro de infraestrutura, e o terceiro é a criação de uma diretriz que permita que estados e municípios abordem, criem políticas, programas, projetos em relação ao isolamento e ao distanciamento. Tá? Em relação à informação, um dos problemas que a gente tem da situação da Covid atual é porque a gente sabe muito pouco da doença. Quando você sabe muito pouco, o teu poder de decidir de uma forma mais estruturada e sólida é pequeno. E você vai fazendo escolhas, mas aquilo é frágil, porque você não sabe exatamente do que você está tratando. Então, informação em relação à doença é fundamental. Quantos casos, como é que é a transmissão, quantos transmitem, quantos ficam curados, quantos vão para a UTI, quantos ficam no hospital. A informação sobre a doença é crítica, tá certo? Agora, tem uma outra coisa que eu queria colocar,
que é a informação que não está ligada ao Covid, que a gente vai ter que prestar atenção. Isso é um outro tipo de informação. A gente sabe hoje que doentes com outras doenças do tipo câncer não estão chegando. E não é que a doença tenha sumido, as pessoas não estão procurando os hospitais, os ambulatórios. A gente sabe que doença cardiovascular também é um problema. Tem pessoas morrendo em casa com infarto porque não vão em tempo para o pronto-socorro, para uma emergência. O que vai acontecer em relação a como é que está evoluindo o paciente com hipertensão, com diabetes, doença crônica? É fundamental que a gente, por mais que foque na Covid, que a gente não esqueça as outras pessoas. Uma outra coisa que a gente tem que acompanhar de informação, que é muito importante, o que está acontecendo na saúde suplementar. Se a gente tiver desemprego e a gente tiver uma perda significativa de vidas ligadas à saúde suplementar, isso vai sobrecarregar mais ainda o SUS. Os hospitais, embora a gente discuta a criação de uma infraestrutura que a gente vai colocar para o atendimento da Covid, os hospitais estão perdendo muito movimento de doenças não Covid, alguns 40%. Isso vai fazer com que eles tenham dificuldade ainda maior em sobreviver. E quanto mais isso durar, mais difícil vai ser para eles. Qual é o problema prático disso? Você vai começar a ter uma demanda reprimida gigante ao longo desse tempo. E se os hospitais estiverem despreparados, quando a gente controlar a Covid, a gente vai ter uma outra crise, que é a não capacidade de atender a demanda reprimida do não Covid. Então é importante saber que o Ministério da Saúde está focado no sistema, por mais que a gente discuta essencialmente hoje a Covid, tá certo? De coisas objetivas que a gente está fazendo, criou-se, quer dizer, estou aqui há 5 dias, então não dá para ter criado já, está desenhado a criação do banco de dados, a gente vai trabalhar melhor a informação, e aí vai ser Ministério da Saúde, Casa Civil, outros ministérios. Uma coisa importante em relação ao Ministério da Saúde é que a gente vai buscar uma integração cada vez maior com as outras, com outros grupos do governo, porque você vai ter consolidação da informação, maior detalhamento. Em relação a isso, a gente também está trabalhando com a iniciativa privada, a gente está trabalhando com o pessoal que está naquele programa do Itaú, que doou 1 bilhão, onde a gente também a gente vai ter dados ligados a hospitais, estados, tudo isso vai ser consolidado num programa dos vários ministérios. Então, a saúde trabalha em bloco com os ministérios, é um programa do governo, tá certo? Isso é a parte de dados, é uma coisa importante. A segunda parte, que é a parte da infraestrutura. Né? A infraestrutura ela vai ser desenhada, como é que a gente está cuidando das pessoas hoje. A gente está falando de hospitais, a gente está falando de ventilação mecânica, a gente está falando de UTI, a gente está falando muito de recursos humanos. E é uma coisa que vocês têm que ver, que tem coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos eles começaram a perceber que talvez começasse a faltar remédio, porque quando um doente vai para o respirador, para a ventilação mecânica, ele tem que ter sedado, ele tem que ter relaxante muscular. E eles ficaram com medo de que isso começasse a faltar. Eles nunca tinham pensado que podia faltar remédio para um doente no respirador, e isso poderia estar acontecendo agora. Então é outra atenção. Então a gente está buscando não só aquilo que está nos holofotes, mas detalhes relacionados ao cuidado das pessoas. Em relação a isso, a gente está trazendo, eu estou trazendo o general Pazuello. Isso é uma outra coisa que as pessoas estavam colocando, ele vai ser o meu secretário executivo. E por que eu estou fazendo isso? Nesses poucos dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. Não só contra o tempo em relação à Covid, mas em relação a como o país vai ficar, como o sistema de saúde vai ficar. Isso literalmente é uma corrida contra o tempo, tá certo? Agora, o terceiro braço, uma coisa que eu ia colocar, o terceiro braço é a gente desenhar uma diretriz que possa dar suporte a estados e cidades para que desenhem seus programas em relação ao isolamento e ao distanciamento. Né? Colocando um pouco em relação à saúde como um todo, a gente hoje tem 43.500 casos do coronavírus no Brasil. Se a gente imaginar que a gente pode ter uma margem de erro grande, digamos que a gente tem aí 100 vezes, isso aí é só um exemplo hipotético.
a gente está falando em 4 milhões de pessoas. Tá? 4 milhões de pessoas, nós hoje somos 212 milhões. Então, fora da Covid, tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, com seus problemas e que têm que ter isso tratado. Certo? E o que representam hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? 2% da população. Se a gente sabe que se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número antes da vacina. Isso pode levar o quê? Um ano e meio? É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios, tá certo? E o prazo para a declaração do imposto de renda da pessoa física foi adiado. A data final, que antes era o dia 30 de abril, passou para o dia 30 de junho. Quem explica é o delegado da Receita Federal, Leandro Tessaro. Olá! O prazo de entrega da declaração do imposto de renda do ano de 2020 foi alterado para 30 de junho em razão da pandemia do coronavírus. Todavia, o prazo da restituição do imposto segue o mesmo. Então, a partir do dia 29 de maio, teremos o primeiro lote de restituição, que segue mês a mês até o mês de setembro de 2020. Além dessa alteração, não é mais obrigatório a informação do número do recibo da declaração do ano anterior para declarações cuja renda foi superior a R$200 mil no ano base. Portanto, essa informação não precisa ser consultada na Receita Federal, caso o contribuinte não a tenha. Solicitamos que as pessoas aproveitem o período do coronavírus em que estão mais em casa e façam a declaração com bastante atenção, com bastante tempo. E também aproveitem esse período para analisarem a possibilidade de quem faz a declaração no modelo completo de doar parte do seu imposto para os fundos municipais da criança e do idoso. As declarações do modelo completo podem doar até 3% do seu imposto devido, calculado pelo próprio sistema da Receita Federal, para os fundos municipais da criança e do idoso, como já disse. O momento exige solidariedade, não só em relação ao adiamento dos tributos, mas também com as pessoas mais necessitadas. Portanto, é o momento de aproveitar e também fazer essa destinação. Mais informações sobre a declaração e a destinação para o Fundo da Criança e do Adolescente no site www.receita.economia.gov.br. Uma boa noite e até amanhã!